Boa tarde a todos. Esse é o nosso segundo seminário, é um prazer ter todos aqui. A gente pede, então, nesse processo desses seminários online, ainda a gente está aprendendo e ajustando todas as condições, e ele é extremamente importante que a gente esteja, de novo, juntos nessa parte de podermos, então, dividir resultados científicos. Então, hoje é um prazer a gente contar com o seminário do professor André Formiga, que é colega do Departamento de Inorgânica. Então, para os que não são do nosso programa de pós-graduação, esse seminário faz parte, então, do nosso programa de seminários para os alunos de pós-graduação dos Institutos de Química da Unicamp. Então, eu peço a ajuda de todos aí para que a gente possa conduzir da melhor maneira possível. Então, antes de começar, eu só em relação só para a organização, então eu peço para todo mundo ficar com o áudio fechado enquanto o professor Formiga for apresentar seu seminário. As perguntas podem ser realizadas via chat, e no final também nós vamos fazer abertura para perguntas, tanto aqui no Google Meet, como também no canal do YouTube, que também está sendo transmitido. Então, todas essas perguntas a gente vai conduzir no final, dentro do possível. Então, antes de começar a apresentação, eu gostaria, na realidade, de convidar o professor Fernando Siglo, que é chefe do Departamento de Inorgânica, para apresentar, então, um pouco sobre o histórico e a carreira do professor André Formiga. Bom, boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar podendo presenciar esse momento, que nós possamos transmitir os seminários do Instituto de Química via web, apesar do nosso isolamento social, nós podemos ficar juntos aqui nesse momento científico, e graças aí à tecnologia a gente consegue fazer isso. Então, tenho a honra e a satisfação de apresentar o professor André Formiga, do Departamento de Química Inorgânica aqui do nosso instituto. Vou abrir aqui. O professor André Luiz Barbosa Formiga, ele foi contratado pelo Instituto de Química da Unicamp em 2009, como professor doutor. Em 2015, o professor Formiga teve o título, recebeu o título de livre docente. Nesse período, desde que ele foi contratado, ele atuou em diversos órgãos colegiados do nosso instituto, Ele foi vice-chefe do Departamento de Química Inorgânica, ele foi membro titular da Comissão de Graduação, do NDE, do Núcleo Docente Estruturante. Ele participou também como membro da congregação. Só falando um pouco da história do professor André na Química, o professor André começou muito cedo na Química, lá em 1992, ele iniciou fazendo um curso técnico profissionalizante em Química, na Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro. Depois, onde ele concluiu esse curso em 1996. Em 1997 até 2001, o professor Formiga realizou o curso de graduação em Química, em licenciatura plena, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Concluiu em 2001. No mesmo ano, ele iniciou o doutorado direto, em Química, aí já na Universidade de São Paulo, no Instituto de Química, orientado pelo professor Henrique Thoma, com bolsa da FAPESP. Terminando o doutorado direto, em 2005, ele iniciou um pós-doutorado na mesma instituição, supervisionado também pelo professor Henrique Thoma, também com bolsa FAPESP, e depois, em 2006, ele iniciou, então, a sua carreira profissional como professor adjunto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele ficou lá como professor de 2006 a 2009, e nesse período também ele foi chefe e vice-chefe de departamento daquele departamento, Nesse período, de 2006 a 2009, o professor Formiga também atuou como professor convidado na pós-graduação na Universidade Federal Fluminense.
Em 2010, já, obviamente, trabalhando no Instituto de Química da Unicamp, ele atuou como pesquisador colaborador no Centro Helmholtz, em Munique, na Alemanha, e depois, durante a trajetória profissional do professor Formiga aqui no nosso instituto, ele atuou como pesquisador, o professor visitante, por diversas vezes na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Esses períodos foram em 2010 a 2011, em 2012 e 2014. Mais recentemente, né, o professor Formiga realizou um estágio de pós-doutorado, no período de 2018 a 2019. Esse estágio de pós-doutorado foi realizado no laboratório de Brookhaven, nos Estados Unidos. Em agosto de 2019, então, o professor Formiga retornou ao Instituto de Química ao Brasil e ao Instituto de Química da Unicamp, e inicia desde então, atua desde então, volta a atuar na pesquisa aqui no Instituto, né? E o professor Formiga tem vários interesses na pesquisa, que eu vou tentar enumerar algumas aqui para vocês. Os interesses de pesquisa do professor Formiga, então, se concentram principalmente na conversão de energia, né, mais especificadamente na reação de decomposição da água, promovida por compósito de coordenação, que é a primeira especialidade do professor Formiga. E nessa área ele atua no planejamento, ou seja, no design de ligantes e complexos que atuem como catalisadores e eletrocatalisadores para a reação de decomposição de água. Ele estuda também processo de transferência eletrônica acoplado à transferência de próton, assim como os mecanismos dessas reações e a estrutura eletrônica dos compostos que eles preparam no laboratório. Além desse interesse, vou dizer assim, principal do professor Formiga, né, o professor colabora em duas grandes redes científicas. A primeira é um projeto temático financiado pela FAPESP, coordenado pelo professor Laudo Kubota, onde o professor Formiga atua com os materiais supramoleculares desenvolvidos pelo grupo, né, como sensores eletroquímicos para a detecção de analitos de interesse biológico. Uma outra rede que o professor atua é no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em materiais complexos funcionais, este coordenado pelo professor Fernando Gallenbeck, também do nosso instituto. E nesse projeto, nesse centro, né, o professor Formiga utiliza eletrocatalisadores para reações de oxidação, principalmente em sensores de etanol. E esse projeto é uma parceria também com o laboratório de microfabricação lá do LN Nano. O professor Formiga, como já deu para perceber, ele possui expertise na área de química supramolecular, tendo desenvolvido diversos sistemas, ou vou chamar assim, de materiais, como metalopolímeros, os MOFs, né, e arranjos supramoleculares usando compostos de coordenação. Nesse tema, né, supramolecular, nessa área da química denominada de supramolecular, o professor Formiga recebeu 2 prêmios de inovação aqui da nossa agência Inova da Unicamp. Ele tem também ampla experiência no uso de métodos de cálculo de estrutura eletrônica e utiliza esses métodos de cálculo, né, para estudar desde estruturas supramoleculares até complexos de interesse biológico. Nesse sentido, eu gostaria de destacar, né, uma aplicação que o professor Formiga teve como pioneiro na literatura, né, de cálculos de estrutura eletrônica em supermoléculas, que possuem até 18 centros metálicos. E ele publicou isso utilizando técnicas de cálculo, né, desenvolvidas durante seu doutorado e seu pós-doutorado, principalmente na Bélgica. Na história breve aí do professor Formiga, né, no Instituto de Química, de 2009 até agora, 11 anos, o professor Formiga recebeu 2 prêmios de inovação tecnológica, em 2011 e 2010, pela Inova. São trabalhos de iniciação científica, né? Foi homenageado diversas vezes pelos nossos alunos de graduação. Em 2016, ele foi homenageado pela turma do Profis. Em 2014, 2013, em 2 oportunidades, 2011 e 2010, ele também foi homenageado por turmas de graduação. O professor Formiga, na sua história de pesquisa, né, seu currículo apresenta aí diversos prêmios recebidos
por trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais. Eu vou destacar aqui alguns somente. Recebeu prêmios de trabalhos apresentados no Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry. Então, nessa conferência, que é bianual, ele recebeu prêmios em 2016, 2014, 2012, 2011, 2010 e 2004. Recebeu prêmios da Sociedade Brasileira de Química em 2003, como melhor trabalho na área de Química Inorgânica, e em 1999, também como melhor trabalho de iniciação científica. Outros prêmios de iniciação científica que o professor Formiga recebeu foi lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2008, 2000 e 1999. O professor Formiga possui em torno de 84 trabalhos publicados, índice H20, é pesquisador do CNPq, possui uma patente solicitada e já apresentou mais de 160 trabalhos em congressos nacionais ou internacionais. Ele já orientou aí nesse período profissional mais de 30 alunos de iniciação científica, 11 mestrados e 9 doutorados. E atualmente ele orienta 8 alunos de iniciação científica, 2 de mestrados, 3 de doutorado e supervisiona 3 pós-doc. O professor Formiga atua como supervisor, como revisor de diversos journals científicos, né, grande maioria internacional e nacional, e atua como assessor nas principais agências de fomentos nacionais, FAPESP, CNPq, CAPES e internacionais também. Então, com grande prazer, né, que apresento aqui de forma muito breve o professor Formiga, e agradeço ao professor Formiga também a oportunidade que ele nos dá, né, a toda a comunidade do Instituto de Química, em ouvi-lo e saber um pouco das atividades científicas, da pesquisa que o professor Formiga tem realizado. Então, professor Formiga, obrigado pela disposição, pelo aceite do convite, e a palavra é sua. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Fernando? Beleza. Sim, estamos ouvindo, Formiga. Excelente. Bom, eu queria agradecer, né? Começar agradecendo, né, a oportunidade de participar desse seminário virtual, né, desse webinário, né, como o pessoal está falando. É um prazer a gente poder continuar trabalhando e mostrar um pouco do que a gente faz ao longo, né, da nossa carreira. Eu quero agradecer a oportunidade do Instituto de Química, né, o nome da professora Daniela, professora Carla, que me convidaram, né, estendendo aí o meu agradecimento a toda a comunidade. Quero parabenizar o Instituto e a Comissão de Pesquisa por essa iniciativa de manter os seminários. Eu acho que é importantíssimo a gente demonstrar que a gente continua trabalhando, apesar do afastamento presencial, né? Quero agradecer aí a apresentação do professor Fernando, além de meu colega de departamento, meu amigo, né? E ele me fez lembrar de um monte de coisa que eu já não me lembrava mais. Então, é bom a gente fazer uma breve revisão aí de algumas coisas que a gente fez ao longo da nossa carreira, né? Bom, quando eu recebi o convite para falar no programa de seminários da pós-graduação, eu decidi fazer uma apresentação um pouco mais ampla, porque eu sei que muitos alunos que vão ouvir o seminário não atuam na área de química de coordenação, tá? E também porque muitos alunos de graduação estarão presentes, né? Então, eu fiz uma opção de atender a todos os públicos, vamos dizer assim. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível, apresentando os conceitos mais fundamentais e também, claro, tentar um pouco aprofundar em alguns pontos, mostrando alguns exemplos do que a gente tem feito, né? E o tema que tem me chamado a atenção ultimamente é o tema da fotossíntese artificial, né? E especificamente os desafios da etapa da oxidação da água são desafios que valem a pena se debruçar, né? Que nós temos a oportunidade de aprender e de contribuir amplamente para o desenvolvimento. Eu vou fazer uma breve
uma breve introdução muito rápida para explicar para vocês por que é importante estudar a fotossíntese artificial. Né? Qual é a relevância disso? Por que a gente precisa estudar a fotossíntese artificial? E a primeira coisa que a gente vai se lembrar é quase que notório, todas as pessoas do planeta sabem que a gente enfrenta um problema de aquecimento global. Algumas pessoas não acreditam nisso, mas nós que somos cientistas, a gente tem certeza de que a grande quantidade de gás carbônico e outros gases de efeito estufa sendo gerados e liberados na atmosfera provoca um impacto ambiental muito importante. E o que mais chama a atenção é que esse impacto é uma consequência direta da nossa vida, da vida do dia a dia, tá? Então, eu estou trazendo aqui alguns dados, existem muitos dados, há controvérsias e tudo, mas eu estou tentando trazer alguns dados só para ilustrar por que é importante a gente pensar no problema da energia, tá? Então, aqui nesse gráfico, a gente vê que a quantidade de gases de efeito estufa produzidos no transporte é majoritariamente o transporte de pequena escala. Então, é um carro de passeio, é um pequeno caminhão que as pessoas usam, né? E os caminhões importantes, né? De grandes transportadoras também contribuem muito, né? É importante você lembrar também, todo quilômetro que você roda no seu carro, você está emitindo 0,22 quilos de gás carbônico, né? Então, eu rodo mais ou menos 15 mil quilômetros por ano, isso arredonda a conta aí para a emissão do formiga de 3 toneladas de gás carbônico na atmosfera. Isso equivaleria a 22 árvores, tá? E uma coisa que é muito comum atualmente é o pessoal falar que a carne vermelha é a grande vilã, né? A produção de carne vermelha. Eu que adoro um churrasco, comecei a ficar preocupado com isso, mas no fundo, a gente precisa olhar o problema de uma perspectiva um pouco maior, tá? Então, você vai ver aqui que carne vermelha realmente produz laticínios. Se você somar esses dois números, você vai ver que o grande impacto na produção de alimentos realmente vem da carne vermelha e da produção de laticínios. Só que o maior problema não é a alimentação, pessoal. Tá? Isso aqui é uma compilação de dados que eu encontrei nesse site, você pode acessar depois. E a maior parte da emissão dos gases de efeito estufa vem da produção de energia, seja para o transporte, seja para aquecimento, né, principalmente nos países do hemisfério norte. Então, isso tudo é uma coisa muito assustadora, porque a quantidade de gases que está sendo emitida no planeta é muito grande, tá? Só para você ter uma ideia, eu fiz mais ou menos um cálculo, você pode entrar nesses sites aqui e fazer o cálculo da sua vida, né? Eu gasto aí, nos últimos 12 meses, eu produzi entre 5 e 7 toneladas de gás carbônico, 80% disso foi com transporte, mas nessa conta não está levada, né, não está considerado os produtos que eu comprei, o celular, o computador, outros produtos que a gente compra, tá? Isso levaria o consumo, a produção a um número muito maior. A média brasileira de 2014, oficial, vamos dizer assim, é de 8 toneladas por ano por pessoa, tá? Então, você pode ter uma noção da quantidade de gases que está sendo produzido, tá? Bom, da onde vem isso? Por que a gente produz CO2? Todo mundo sabe, a gente precisa queimar combustível, seja para transportar ou para aquecer a nossa casa, né? o nosso chuveiro, etc. E quando a gente queima o combustível, a gente pode ter uma ideia da energia produzida olhando o calor de combustão, que tem a ver com a entalpia, né? A entalpia de combustão. Então, se você queimar lá 1 kg de gasolina, o calor de combustão, que seria a quantidade de energia produzida máxima, é de 47 megajoules por quilo. E a gente tem aí a maioria dos combustíveis que a gente costuma utilizar não é muito diferente disso, tá? O problema é que, você sabe, o processo de combustão não é eficiente, a gente só consegue transformar parte disso em trabalho, tá? E você sabe disso, quando você dirige um carro, o motor fica quente, você precisa resfriar o motor para o motor não fundir.
tá? Isso tem a ver com o consumo muito elevado de energia para você rodar, né? Para você se transportar. Então, eu estou colocando aqui exemplos, né? Se você pegar um carro que roda no Brasil, por exemplo, você, para rodar 100 km, você vai ter que consumir 130 megajoules de energia. Isso aqui é um apanhado simples de consumo de energia, de produção de energia. E você sabe, a humanidade está tentando resolver esse problema, e aí começou a lançar carros híbridos, que, né, tem uma tecnologia mais limpa para tentar reduzir o consumo de energia. O que chama atenção são os carros da Tesla, né? Os carros elétricos, então, eles têm uma eficiência muito grande, tá? Eles usam baterias de lítio, como você sabe. As baterias de lítio que são usadas no carro são exatamente as mesmas baterias do seu celular. Qual é a diferença? A diferença é que num carro você usa, muitas baterias. O Tesla S, por exemplo, tem 6.750 baterias de celular, o que seria equivalente a 6.000 celulares. Como é que é uma bateria? Esse aí é um módulo da bateria do carro, tá? E eles organizam isso tudo e colocam embaixo do assoalho do carro. Estou mostrando isso a título de curiosidade, mas é para você ter uma ideia do impacto que você precisa produzir no ambiente para você dirigir um carro. A bateria visual, né, a quantidade de gás carbônico produzida, você não enxerga, mas é muito grande. E se você olhar aqui, a grande promessa da humanidade é o hidrogênio. Eu vou tentar mostrar para vocês por quê, tá? Só para você ter uma ideia, isso aqui é um outro gráfico interessante, né, que vem aí são dados de 2015 da Europa. Se você comparar, isso aqui é a quantidade de gás carbônico emitido para produzir o carro, tá? Não é só a questão do combustível, tá? Então, aqui está incluída a produção do carro. Existe uma quantidade de CO2 produzida quando você constrói a bateria de lítio, tá? Por quê? Porque se você levar em conta que as baterias, por exemplo, da Tesla são feitas em Nevada, a maior parte da energia que alimenta a fábrica da bateria de lítio vem da queima de combustível fóssil. É um paradoxo, mas é isso, é assim que funciona. Então, a gente não pode pensar apenas no carro, a gente tem que pensar no ciclo do combustível, tá? Se você vai dirigir o carro 150 mil quilômetros, eu estou usando o carro como exemplo, mas eu posso falar de qualquer meio de transporte, eu tenho que mudar o meu ciclo do combustível. Por quê? Porque o ciclo do combustível depende do país, depende de onde você obtém energia para você produzir as coisas que você usa. Para você produzir o combustível que você vai queimar no carro e para você produzir o carro, a bateria que vai no carro. Então, a gente precisa mudar a matriz energética do país, do mundo. E o hidrogênio é uma promessa. Por quê? Por que eu acho que o hidrogênio é uma promessa? Porque se você pensar, talvez no protótipo mais avançado que você tem de um mini planeta, você vai pensar na Estação Espacial Internacional. Por que eu estou escolhendo usar como exemplo a Estação Espacial Internacional? Porque se você olhar essa foto, você vai ver que a Estação Espacial Internacional, ela tem que ter, ela não pode obter a energia elétrica dela colocando um fio, uma tomada para a superfície da Terra. Ela vai obter a energia dela a partir de algum lugar. Outro ponto importante, ela tem que ser muito sustentável, né? Só para você ter ideia, de onde vem a água da Estação Espacial Internacional? Então, o problema da energia não é um problema isolado, é um problema extremamente complexo. Mas onde a gente pode contribuir? A gente pode contribuir em alguns aspectos, tá? Só para você ter uma ideia, como é que funciona lá na Estação Espacial Internacional. Aqueles painéis solares ali são 16.400 células voltaicas, tá? Durante o dia, né, da Estação Espacial Internacional, a energia elétrica vem direto desses painéis. Só que ela passa um tempo no escuro. Então, tem 6 baterias de hidreto de níquel lá, né, que, teoricamente, podem rodar 20 mil ciclos. Isso dá mais ou menos 55 anos. Lembrando que o ciclo de carga e descarga lá acontece no horário do dia. Então, seria um ciclo de carga e descarga por dia. Então, daria mais ou menos aí 55 anos. Que coisa fantástica, né? Assim como eu acho que esse engenheiro romano aí não deveria ter
se limitado algum tempo atrás, nós também não podemos nos limitar, a gente precisa pensar na frente. Se o pessoal da Estação Espacial Internacional está usando o hidrogênio, está usando a energia solar, a gente deveria usar também. A gente tem que lembrar que só existe vida na Terra porque existe o Sol. A quantidade de energia produzida no Sol é impressionante e ela é eterna. E a gente precisa usar essa energia de forma inteligente. Então, se a gente quiser construir um combustível solar, e eu vou lembrar você que qualquer combustível que você usa no planeta Terra é um combustível solar, tá? Se você está falando de petróleo, o petróleo ele foi produzido ao longo de milhões de anos, mas a origem dele é também vida. E a vida só existe por causa do Sol. Então, de uma forma bastante simplificada, a gente precisa continuar buscando novos combustíveis solares. A gente precisa acelerar o processo de criação e decomposição desses combustíveis que a gente tem usado na Terra. Melhor estratégia, sem dúvida nenhuma, é utilizar a energia solar. E, por que não, abrir mão do carbono? Tá? A gente usa combustível fóssil no planeta porque a gente está usando a matéria orgânica no fundo. Quando a gente extrai o combustível fóssil, a gente está usando matéria orgânica. Será que a gente não conseguiria abrir mão disso e partir para uma economia do hidrogênio? É possível, pessoal. Se você estiver lá pela Europa ou no Japão, você pode já comprar. Claro que esses aí são protótipos, são caríssimos, né? Mas você já pode comprar meios de transporte movidos a hidrogênio. Isso já é uma realidade. Quem sabe, assim como o carro elétrico surgiu há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e já está aí sendo vendido e rodando em vários países do mundo, por que não daqui 10, 15 anos a gente não possa ter uma economia totalmente baseada no hidrogênio? Por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio, gente, na hora que você queima, ele produz água. Então, se eu puder obter hidrogênio a partir de água, e queimar o hidrogênio como um combustível, usando uma infraestrutura que a gente já desenvolveu ao longo de todos esses anos que a humanidade vem trabalhando na busca de novos de tecnologias, eu teria como subproduto água. Tá? Muita gente tem falado, não é muito eficiente, mas todo o processo onde você queima um combustível não é 100% eficiente. Eu já mostrei isso para vocês no slide anterior. Muito bem. Por que é difícil decompor a água? Qual é a ideia aqui? A ideia que a gente está tentando desenvolver de um modo bem geral a partir de água, fornecendo energia para a água, eu produzir hidrogênio. Depois, com a queima do hidrogênio, eu tenho energia sendo produzida. Se eu conseguir fazer um ciclo que se pague, vamos dizer assim, financeiramente, eu consigo usar o hidrogênio como combustível. Vale a pena, tá? Levando em conta todo o custo ambiental que a gente deixaria de pagar se a gente mudasse a nossa matriz energética. Por que é difícil decompor a água? Você sabe que a gente precisa pensar na termodinâmica, então a decomposição da água nos seus elementos é um processo endoergônico, então eu preciso realizar trabalho sobre o sistema para conseguir separar os elementos. E, além disso, essa reação é uma reação muito lenta. Por quê? Porque existe um sobrepotencial muito alto para você conseguir fazer a oxidação da água e a redução da água num processo único, vamos dizer assim. O sobrepotencial é enorme, pessoal. Ele é tão grande que ele não acontece na escala de tempo da reação que você costuma utilizar. Se você simplesmente fizer uma eletrólise da água, você não vai obter hidrogênio e oxigênio de forma pura, com um sobrepotencial baixo. Não, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque existe outra reação que é mais rápida. Então, o sistema evolui para os produtos que são produzidos de forma mais rápida. Essa é a questão, é um balanço entre termodinâmica e cinética, assim como toda reação química. O que acontece preferencialmente? Quando você está tentando separar os elementos, decompor a água, você quer separar hidrogênio e oxigênio.
Só que você tem um desses processos é o processo que limita a reação. E esse processo é a oxidação da água. Então, o que acontece preferencialmente? Por que você não consegue separar os elementos? Porque você precisa oxidar a água, remover um elétron da água para você começar a ter a reação. Essa é a etapa lenta do processo. É muito difícil, termodinamicamente, você remover um elétron da água e esse é um processo muito lento. A etapa limitante é essa aqui. Depois que você remover um elétron, depois que você consegue remover o elétron, você tem a formação de um radical hidroxilo. E aqui está o segredo do porquê que a gente não consegue, por exemplo, usando o eletrodo de carbono vítreo, produzir oxigênio de forma rápida e fácil. Porque esse radical hidroxilo é muito reativo. E ele acaba reagindo, né, isso aqui é uma proposta, existem várias propostas, ele acaba reagindo com outra molécula de água, formando um radical que parece, né, que evolui para o peróxido. Se você fizer a conta, quando você produz peróxido, você está realizando um processo de 2 elétrons e 2 prótons. Tá? E para você levar a água até o oxigênio, o gás oxigênio, você precisa remover 4 elétrons e 4 prótons. Isso não acontece na escala de tempo que você deseja, que você precisa realizar a reação. Então, a gente precisa encontrar uma forma, um catalisador que possa ser utilizado para diminuir o sobrepotencial dessa reação para produzir oxigênio, que é a etapa limitante. Se você conseguir melhorar a velocidade dessa reação, você vai ter um processo eficiente para produzir o hidrogênio. Então, no caminho para produzir hidrogênio, eu preciso resolver o problema da oxidação da água. Esse é o maior desafio, tá bom? Como que a natureza faz? Porque a natureza faz isso. A natureza utiliza uma estratégia muito interessante, tá? Se você olhar com detalhe as organelas que estão nas células vegetais, por exemplo, você vai ver que existe uma organela que consegue absorver luz, todo mundo sabe disso, a clorofila está lá, aqui é um gráfico que mostra o espectro solar e os diversos pigmentos que a natureza produziu ao longo desses anos de evolução. Elas são as antenas da natureza, de forma bastante simplificada. Isso aqui é livro-texto de bioquímica, tá, pessoal? Como que a célula absorve e usa a energia da luz? Ela usa um princípio semelhante a um aqueduto, tá? Com a luz, a energia absorvida é utilizada num gradiente de potencial para você transferir essa energia para outro lugar. Tá? Então, isso aqui é um esqueminha que mostra que os fótons são absorvidos, deixando as moléculas, esses cromóforos em estados excitados, que vão transferir energia para um centro de reação. Ele é muito complexo, pessoal. É um sistema químico integrado, supramolecular, muitíssimo interessante, difícil de entender e que a gente ainda não conhece muito bem. Tá? O ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que a gente tem, em desses complexos supramoleculares, você tem um centro onde ocorre a oxidação da água. Ele não é o mesmo centro onde ocorre a redução, porque se isso aqui é uma reação de oxidação, tem que ter a semi-reação de redução. Ela acontece em outro lugar, tá? E não é hidrogênio gasoso, no caso da célula. A redução dos prótons acontece, só que eles ficam, né? O hidrogênio fica ligado no NADP. Você conhece mais ou menos isso, tá? São 2 centros de absorção de luz. Por quê? Porque a célula encontrou uma forma de obter a energia necessária, aquele sobrepotencial necessário para você produzir a reação a partir da luz. Então, isso aqui é o tal do famoso esquema em Z, que você vai ver, né? Você tem um esquema em Z aí. E percebam que a célula consegue uma diferença de potencial de mais de 2 volts, pessoal. Tá? Então, isso tudo é construído de modo que você, a partir da absorção de fótons, você tem uma separação de cargas que vai fornecer a energia necessária para você vencer aquela barreira de potencial para você produzir a oxidação da água, mas não por 2 elétrons produzindo peróxido, por 4 elétrons produzindo diretamente o oxigênio.
Não pode ser peróxido no sistema biológico, porque o peróxido acabaria matando a célula. O peróxido seria extremamente reativo e acabaria destruindo a célula. Isso não é interessante. Se eu olhar com detalhes aquele complexo enzimático, ele é muito complexo, né? Por isso o nome. E o centro reacional, onde a água se liga, ele está no final de uma cascata de energias muito bem posicionado. Então a célula, as diferentes células têm diferenças na periferia, mas a posição desses cromóforos na célula, nas diferentes células, é mais ou menos sempre a mesma. É um processo de transferência de prótons ao longo da cadeia, tá? E o sítio reacional, onde a água se liga, é conhecido como o complexo de manganês e cálcio. É um cluster de manganês com um íon de cálcio aqui. E acredita-se que o mecanismo de ativação da água é um processo em 4 etapas. Se você olhar aqui, isso é um esqueminha também que você vai encontrar no livro de bioquímica, você vai ver aqui, ó, que para cada fóton absorvido, a gente tem um elétron sendo removido da água e automaticamente um próton também sendo removido. Tá? E tudo isso acontece acredita-se que isso tudo acontece sem que a água coordenada a uma dessas águas coordenadas, acredita-se, há dúvidas, há controvérsias, né, de qual água seria a água que realmente está sendo oxidada, a 1 ou a 2, tá? Isso tudo acontece sem que a água saia do sítio reacional. Porque aí é que está a diferença no mecanismo. Porque se eu formar aí uma espécie de oxigênio reativa, mas ela permanecer nesse sítio reacional, eu evito que ela viaje pelo caminho de formação do peróxido e ela acabe evoluindo na direção da formação do oxigênio molecular. Onde acontece a fixação do gás carbônico? Muita gente trabalha com a fotossíntese artificial, trabalha na reação de redução, na reação de fixação do CO2. No sistema biológico, a fixação do CO2 é desacoplada da oxidação da água. Tá? É um ciclo que, inclusive, acontece no escuro. A célula, o sistema biológico evoluiu para desacoplar esses processos complexos. Talvez a gente tenha que ir na mesma direção. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Muito bem. Como que a gente artificialmente começa a ver a oxidação da água? Em 1982, surgiu o primeiro catalisador contendo rutênio. Existia anteriormente relatos importantes, tá, de pesquisadores que tinham conseguido acelerar o processo de oxidação da água para formar oxigênio usando superfícies de semicondutores, de óxido de titânio, por exemplo. Tá? O nosso seminário aqui, o meu foco é no desenvolvimento de catalisadores homogêneos. Por quê? Primeiro, porque é o que eu sei fazer. Segundo, porque, através do estudo do mecanismo de funcionamento de um catalisador homogêneo, a gente consegue estudar as etapas do mecanismo. E eu espero mostrar para vocês que estudar as etapas do mecanismo é o caminho correto para você melhorar a eficiência do seu catalisador. Tá? Então, o primeiro catalisador homogêneo que foi produzido foi um catalisador de rutênio sintetizado pelo grupo do Thomas Mayer, que é um dos químicos mais importantes do mundo, ele ainda está vivo, né? É um professor americano, está aposentado já. Ele relatou que esse complexo, esse dímero, era capaz de oxidar água diretamente ao oxigênio. Muitos complexos conseguem oxidar água a peróxido, tá? Mas esse era o primeiro relato consistente de que você conseguia oxidar até oxigênio. Depois que ele relatou isso, muitos complexos dinucleares foram sintetizados. Tá? Esse aqui é o mesmo complexo que foi citado anteriormente. Aí os cientistas começaram a planejar ligantes, a planejar complexos, de modo a manter uma geometria em que duas moléculas de água estivessem apontando uma para a outra. Por quê? Porque o objetivo aqui, naquela ocasião, acreditava-se que na hora que eu formasse aquele peróxido reativo, se ele já tivesse na periferia uma outra molécula de água, a gente poderia ter a formação da ligação oxigênio-oxigênio, que é a etapa mais lenta no caso desses processos.
Porém, houve uma reviravolta depois de algum tempo, porque o Tummel, que é um outro professor americano, ele construiu uma molécula que não tinha 2 íons metálicos, mas que era capaz de oxidar a água até o oxigênio. Logo em seguida, o grupo do Thomas Mayer sintetizou um complexo muito simples, um complexo que era conhecido há muito tempo. Ele conseguiu mostrar que esse complexo era capaz de oxidar a água também, tá? E em 2012 veio a grande revolução, que é, até hoje, o catalisador homogêneo mais rápido da literatura. Esse recorde ainda não foi batido. Tá? Um grupo do SAN, com o grupo do Diobé, que é lá da Espanha, eles juntos construíram esses catalisadores, e esses 2 catalisadores, principalmente o de isoquinolina, ele é muito rápido. E a gente vai olhar um pouquinho mais de detalhe o resultado, por que eles acham que o catalisador é muito rápido. Antes aqui, eu quero só mostrar para vocês o resultado, a comparação entre os 2 catalisadores, tá? Essa linha aqui é a linha do catalisador mais rápido. Esse gráfico é um gráfico de concentração de oxigênio produzido, tá? Em função do tempo. Então, vocês podem ver que um catalisador é muito rápido, porque antes de 10 segundos, a reação alcança um platô. Tá? A existência desse platô é um mau sinal, vamos dizer assim, significa que o catalisador para de funcionar, mas ele é muito rápido. Tá? Para você ter uma ideia, o turnover frequency, o que é esse número? Esse número é o número de moléculas de oxigênio que são produzidos por segundo, tá? Para cada molécula deste catalisador. Então, se você der uma olhada, em 1 segundo, uma molécula desse catalisador produz 303 moléculas. É um número muito grande para esse tipo de catalisador, tá bom? Qual é a diferença, ou como que esse catalisador funciona? Tá? A proposta de mecanismo dos pesquisadores é essa aí. Acredita-se, e há muitas evidências, não vai dar tempo da gente falar isso com detalhes, acredita-se que forma-se um complexo pentacoordenado, que é oxidado para formar uma espécie de oxigênio reativo. Então, isso aqui é um rutênio com alto estado de oxidação e um oxigênio coordenado, um óxido. Tá? E esse complexo, apesar de ser mononuclear, ele consegue formar uma ligação oxigênio-oxigênio, e este dímero acaba sendo oxidado, tem um potencial de oxidação favorável nessas condições e forma a molécula de oxigênio. Então, nesta etapa, a gente já tem o oxigênio molecular aqui ligado aos metais. Então, ocorre uma labilização, uma troca de ligante, a molécula de água substitui o oxigênio e esse complexo volta num ciclo catalítico. Tá? Bom, nesse ponto eu vou falar para vocês o que a gente faz na Unicamp, porque aqui começa a conexão do que a gente faz em relação a esse assunto. Como o professor Fernando falou no início, a gente trabalha com planejamento de moléculas e a gente usa muitas técnicas para tentar responder as perguntas químicas que a gente está tentando desenvolver. E a gente está trabalhando com essas espécies reativas de oxigênio há muito tempo. Claro que para estudar outras reações de oxidação, não a da água. Mas quando a gente começou a estudar esse assunto, a gente percebeu que podia contribuir. O exemplo mais recente do nosso grupo, um exemplo completo, é o exemplo de um dos nossos alunos de doutorado, defendeu já há algum tempo, o Sérgio. O que a gente estava estudando? A gente estava estudando a reação de oxidação de moléculas orgânicas. Tá? E a gente construiu o que seria uma enzima artificial. Então, para ilustrar o uso de diversas técnicas espectroscópicas, eletroquímica, mecânica quântica, cristalografia, esse slide mostra para a gente que o Sérgio conseguiu simular, usando química supramolecular, o que seria uma enzima artificial. Essa porfirina a gente estudou teoricamente e foi a primeira vez que a gente entendeu por que aquela espécie de oxigênio reativa, por que ela funcionava, como que ela funcionava. O Sérgio fez um estudo teórico e a ideia aqui não é estudar os detalhes da molécula, é só ilustrar para vocês que aquilo que a gente estuda lá na graduação, na química de coordenação, a gente aplica no desenvolvimento dos catalisadores mais eficientes que a gente tem à nossa disposição. Então, isso aqui é um diagrama de orbitais moleculares que o Sérgio construiu e a gente conseguiu provar pela primeira vez
que o que explicava a reatividade dessa molécula era a presença desse orbital LUMO, vamos dizer assim, né, é um degenerado, mas orbitais LUMO, que tem um grande caráter do oxigênio. Tá? Por isso que o oxigênio era extremamente reativo. Qualquer reação de ataque nucleofílico aconteceria naquela posição. Muito bem, a gente desenvolveu uma série de ligantes e moléculas, as porfirinas. A gente começou a trabalhar com a síntese desse ligante com uma das primeiras alunas de mestrado do nosso grupo, a Estela, depois veio o Eduardo, a Carolina, e a gente começou a estudar essas moléculas e a gente percebeu que existia um paralelo entre a química que a gente estava fazendo e a química que o pessoal estava utilizando para construir novos catalisadores. Vamos olhar com mais detalhe aquele trabalho que mudou toda a perspectiva, tá? Esse é um trabalho publicado pelo grupo do Mayer, em que ele fez uma pequena alteração na esfera de coordenação de um complexo conhecido, e ele conseguiu, através disso, fazer a oxidação da água. O que ele fez aqui? Esse aqui é um complexo que a gente pode sintetizar, e inclusive a gente já sintetizou nas aulas da graduação do Instituto de Química. Tá? Se você substituir a bipiridina por um desses dois grupos, ou a bipirimidina ou a bipirazina, você passa a ter catalisadores com uma razoável eficiência. Tá? O que o grupo do Mayer mostrou é que você conseguia, isso aqui é um diagrama de Purber, que é um diagrama que mostra como varia o potencial de oxidação desses complexos em função do pH, e ele mostrou que a gente conseguia acessar espécies reativas de oxigênio em potenciais razoavelmente baixos, tá? Lembrando que a reação para a oxidação da água formar o ΔG da reação, sem encontrar o sobrepotencial, está na ordem de 1,23 volts. Então, se eu conseguir construir catalisadores que produzem essas espécies reativas de oxigênio nesses potenciais, eles começam a ser capazes de favorecer o caminho reacional para produzir gás oxigênio, tá? Esse é o tipo de química que a gente está habituado a fazer no nosso laboratório, que a gente faz há muito tempo. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em estudar o mecanismo de reação deles para tentar verificar qual era a etapa limitante e como que a gente poderia influenciar, diminuir a energia de ativação dessa etapa limitante. Então, esse aqui é um ciclo catalítico que a gente acredita que funciona para os nossos catalisadores também, e é o ciclo catalítico que funciona para esse último exemplo do Mayer que eu mostrei. Então, você tem o complexo que você sintetiza no laboratório aqui, com a água coordenada. Quando você oxida esse complexo, seja usando um eletrodo, quimicamente, ou com luz, você produz rutênio 3, só que ele é muito ácido, a água perde um próton. Se oxida de novo, você teria uma nova perda de próton, e nessa etapa, a gente tem a formação do rutênio 4. Tá? Pode ter uma outra etapa aqui, para formar rutênio 5, depende do sistema. O importante é que quando você forma essas espécies reativas, que nem acontecia com a porfirina, que a gente estuda há muito tempo, essa espécie sofre um ataque nucleofílico da água, tá? Formando um peróxido. Por que esse catalisador funciona? Porque o peróxido aqui continua coordenado ao metal, ele não está livre na solução. Ele continua coordenado ao metal, e esse complexo tem um potencial de oxidação menor do que o potencial aplicado na hora da reação, ou química ou eletroquimicamente. Então, essa etapa, que seria a etapa crítica para você ter a reação tetraeletrônica ou bieletrônica, ela é uma etapa em que a gente consegue controlar qual é o produto. Então, a partir daqui, porque as condições, o ciclo termodinâmico é favorável, esse complexo se oxida mais uma vez, perdendo mais um próton, e a gente tem o oxigênio formado aqui. Tá? Nessa etapa, a gente tem uma simples labilização, né? E a gente volta com o ciclo reacional. Então, você vai ver que são espécies reativas de oxigênio produzidas, e a gente tem um processo de 4 elétrons e 4 prótons, que é justamente o que a gente queria desenvolver. Qual foi a nossa estratégia? A gente percebeu que a grande ideia do porquê os catalisadores funcionavam era o fato da gente modificar a química desse ligante. Tá? Então, vamos fazer um trabalho lá de química de coordenação, na graduação. Se eu comparar a basicidade, né,
da piridina em relação à pirazina e à pirimidina, a gente vai ver que a adição de um novo nitrogênio nesse ciclo modifica completamente a disponibilidade desse par de elétrons. Então, esses números aqui são os valores de pKa do ácido conjugado dessas bases, tá? Então, íon piridínio, pirazínio e pirimidínio. Então, a adição de um outro nitrogênio torna esse nitrogênio aqui menos básico. Uma simples eletronegatividade desse átomo extra consegue explicar a redução na basicidade. Só que a gente sabe que isso tem a ver com a energia do par de elétrons. E esse par de elétrons é justamente o par de elétrons que aponta para os orbitais do metal na formação do complexo. Então, você vai lembrar lá das suas aulas de química de coordenação. Espero que meus alunos de QI 3, 4, 5 estejam assistindo, porque a gente falou disso há pouco tempo. Esse par de elétrons é o par de elétrons responsável, né, pela formação do complexo, o que seria aí a nossa ligação sigma, tá? Então, ao acrescentar o nitrogênio, eu estou modificando a energia desses orbitais aqui. E no caso do complexo do rutênio, a gente tem os elétrons do rutênio no estado de oxidação 2 nesses orbitais. Então, essa mudança modifica a energia dos elétrons de fronteira do metal. Isso explica por que o potencial eletroquímico, o potencial de oxidação, muda. Mas não é só isso. Esses ligantes são ligantes que têm nuvens pi, que têm orbitais pi antiligantes vazios, e que podem formar a ligação com o metal também. Eu falei errado, a ligação sigma interfere nesse orbital antiligante aqui. O que a gente vai ter influenciando esses orbitais T2G são justamente esses orbitais pi antiligantes que a gente estava falando anteriormente. Então, ao escolher o ligante, você está escolhendo a densidade eletrônica do metal, você está modificando a diferença de energia entre os estados de energia mais próximos do fundamental no caso de um composto de coordenação. Tá? O que a gente fez? A gente acrescentou nessa brincadeira o imidazol. Por quê? Porque o imidazol está lá no sítio ativo da reação, tá? De várias biomoléculas. O imidazol é o heterocíclico coordenante que o sistema biológico escolheu. Então, nós escolhemos esse ligante por causa disso. Por causa da grande basicidade dele em relação ao nitrogênio da piridina, tá? E também porque a gente tem a possibilidade de remover um outro próton aqui, tá? Que a natureza utiliza muito bem. Como que a gente fez? A gente fez isso aqui estudando a modificação do ligante bipiridina. Então, a gente trocou uma piridina do ligante por imidazol e também fez modificações no anel de 6 membros, no caminho que eles haviam feito, tá? Isso aqui, primeira publicação relacionada ao que a gente está falando saiu em 2018, um trabalho da Nahid, nosso aluno de doutorado, e a gente também fez modificações no ligante tridentado, acrescentando 2 imidazóis. Isso aqui é uma química que acontece no nosso laboratório há muitos anos, desde 2012, tá, pessoal? Muito bem. Mais recentemente, que foram as pessoas que trabalharam efetivamente na construção dos catalisadores para oxidação da água, são o Renan e o Luiz. O Renan defendeu ano passado, mas está no grupo aí financiado por uma bolsa do INCT. O Luiz está terminando o doutorado dele e eles trabalharam na síntese desses complexos, tá? Depois de provar que o complexo estava lá, que estava tudo certo, a gente começou a estudar a química desses complexos. A partir de agora, eu não vou dizer qual complexo representa cada resultado, porque o seminário vai ficar gravado e público, né? Tem coisa que não está publicada ainda. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu consigo provar que eu consigo remover os prótons. Como a gente precisa realizar uma transformação química que tem a ver com a remoção de 4 prótons, eu preciso garantir que eu consigo remover esses prótons na escala de pH que eu estou trabalhando. Tá? Então, o Luiz e o Renan, por exemplo, começaram a fazer as titulações e, a partir do estudo espectroscópico, eu consigo determinar esses valores de pH e de pKa, e a gente consegue mostrar que já no estado inicial a gente já consegue desprotonar até 2 ou até... 2 prótons a gente já remove quando o rutênio está no estado de oxidação 2. Isso é muito bom. Por quê?
uma coisa que eu não citei anteriormente, aquele catalisador que é excelente, o pH ótimo de trabalho dele é pH 1. E o que a gente quer é avançar no sentido da gente ter uma reação em meio neutro, tá? Bom, o que a gente tem também que fazer? A gente tem que provar que ele catalisa a reação de oxidação da água. Então, a gente começou a estudar, fazer estudos eletroquímicos, tá? E na eletroquímica, a gente vê a oxidação da água, a gente vê uma reação catalítica através da corrente, tá? Então, aqui é só um exemplo para vocês. A gente está em pH 1 mostrando o que acontece com um dos complexos. Em preto, a gente tem o eletrodo limpo, não tem catalisador. Então, a gente vê um aumento da corrente quando o potencial é razoavelmente alto. Só que quando a gente acrescenta o catalisador, a gente começa a ver a corrente muito maior e começando num potencial muito menor em comparação ao que seria o eletrodo livre. Não se esqueça, pessoal, que quando a gente está falando do eletrodo livre, a gente está falando aqui da formação de peróxido. E aqui não, a gente provou depois, isso aqui é produção de oxigênio molecular. Então a gente não pode comparar, mas a gente tem que lembrar que a eficiência desse catalisador é muito maior, não é apenas um aumento de corrente, eu estou mudando a via reacional, tá? E a primeira coisa que a gente pode fazer é bloquear o ponto de coordenação. Se realmente esse ponto de coordenação é importante para eu formar aquela espécie que a gente estava falando, né, o rutênio óxido, se eu colocar um cloreto aqui, a gente impede a formação dessa espécie e aí a gente não tem mais a catálise. Então, é exatamente isso que a gente está vendo. Catálise aqui é observado pelo aumento vertiginoso ou grande, né, dessa corrente, tá? Que é muito maior do que a corrente que a gente obtém do catalisador. Isso significa que a velocidade da reação está aumentando bastante quando a gente chega nesse potencial, tá? A outra coisa que a gente observa é que, variando o pH, a gente tem um aumento muito maior ainda da catálise, o que era já esperado, só que a gente começa a ter a catálise em potenciais cada vez menores, tá, pessoal? Então, se você comparar o slide aqui, a gente está falando de 1,2 volts, aqui a gente já está falando de algo, da reação catalítica começar a acontecer abaixo de 0,75 volts, ou até menos, dependendo do pH. Esse complexo que a gente sintetizou, que é o complexo do Renan, é o complexo, o catalisador de oxidação da água, que opera com o menor potencial da literatura, tá? E aí a gente construiu o diagrama de Purbeck. Esse é um diagrama experimental. O que ele mostra para a gente? Essas diferentes cores representam os diferentes estados de oxidação que a gente poderia alcançar, no caso do complexo, tá? E como é uma reação de prótons e elétrons acoplados, a gente tem uma variação do potencial em função do pH, tá? Nas linhas verticais, a gente tem as reações de desprotonação. Então, daqui para cá, eu tenho a desprotonação, tá? E daqui para cá, eu tenho a remoção de um elétron do complexo. A gente encontrou coisas interessantíssimas, eu vou mostrar um exemplo aqui que evidencia como é importante a gente utilizar os métodos teóricos para entender como que o nosso catalisador funciona, tá? Mas é muito importante que você perceba que a única forma de você atribuir todas essas espécies é você fazer uma combinação de métodos espectroscópicos, eletroquímicos e teóricos, tá? Por isso que o nosso grupo utiliza essas diferentes ferramentas para tentar entender o problema químico. Bom, só para você ter uma ideia, a gente tem um aluno novo no grupo, o Gabriel, que está ajudando a gente a fazer o estudo teórico desses problemas, tá? Para você construir esse gráfico de Purbeck e atribuir todas as espécies, a gente precisa fazer uma infinidade de cálculos DFT. Por quê? Porque a gente precisa determinar os valores de pKa teóricos. Então, todos os números que aparecem nesse slide são números obtidos a partir de cálculos DFT. E a gente tem também... a gente precisa calcular quais são os potenciais de oxidação das espécies teóricos. E o cruzamento dessas informações é que permite que a gente consiga
saber exatamente qual é a espécie que está sendo formada numa determinada condição de pH e de potencial. Tá? Então, o que a gente descobriu para um dos complexos que a gente está trabalhando é que a gente não oxida só o metal e a água, a gente oxida o ligante heterocíclico também. Tá? E acontece o surgimento de uma coisa extremamente interessante que normalmente é observado no estado fundamental dos complexos, que é o que a gente chama de tautomeria de valência. O pessoal que trabalha com magnetismo molecular busca complexos que tenham esse tipo de propriedade. A gente está observando a formação desse tipo de tautomeria no estado de oxidação mais elevado. Não é possível isolar, eles são muito reativos. Tá? E a gente usa, por exemplo, os cálculos teóricos, através da densidade eletrônica, a gente consegue atribuir, né, descobrir, de onde está saindo o elétron. Então, você está vendo aqui nessa figura a densidade de spin calculada por DFT. Aqui você vê um orbital D, está vendo aqui? Tem um elétron desemparelhado no orbital D do rutênio, mas tem também um elétron desemparelhado aqui no ligante N heterocíclico, tá? Especificamente aqui, uma densidade alta no imidazol. Formiga, mas isso aí é teoria, isso não acontece na prática. Você não consegue oxidar o complexo na prática. Consegue, a gente vai mostrar já. Mudando o pH, desprotonando a água, os dois elétrons agora estão desemparelhados, principalmente no metal. Isso é o que é o tautomerismo de valência, tá? E a gente tem aqui a formação de uma espécie rutênio-óxido extremamente reativa, tá, pessoal? Isso aqui acontece num potencial muito pequeno. A prova de que o ligante oxida, a gente tem a prova experimental. Então, quando a gente percebeu isso, a gente ficou intrigado em entender qual era o papel, porque a gente achava que o papel do ligante no design desse catalisador era apenas um papel de push and pull, mudando a energia dos orbitais do metal, mas o ligante, nesse caso, tem um papel diferenciado, porque ele também é oxidado e isso favorece a reação de oxidação da água, tá? Então, isso aqui são dados experimentais de um dos ligantes, eu não vou dizer qual é aqui, porque ainda não está publicado, mas os primeiros trabalhos que caracterizam o ligante isolado já saíram, tá? A gente tem um grande número de dados de cristalografia, tá? E esses ligantes são eletroativos, confirmando aquilo que a gente estava vendo no estudo teórico e que assessora aí o estudo experimental por eletroquímica. Bom, esse slide mostra para você como que o cálculo DFT pode ajudar a provar que o catalisador é aquele mesmo, tá? Então, existem vários métodos para a gente obter a energia de ativação da etapa limitante a partir de experimentos de eletroquímica e experimentos de cinética química, que você já estudou, com certeza, mas através dos cálculos DFT a gente consegue calcular o estado de ativação de uma reação. Então, aqui é um resultado que mostra o ataque nucleofílico da água formando a ligação com o oxigênio ligado ao metal. Então, isso aqui é aquela etapa onde você tem a formação do radical peróxido. Essa etapa tem uma energia de ativação de 13 kcal por mol, o que é relativamente baixo, o que explica por que esse catalisador funciona muito bem, ele é razoavelmente rápido. Vocês vão ver também o resultado no final. Isso aqui são outros dois complexos, então a gente faz esses estudos detalhados para todos os complexos que a gente obtém, tá? Isso aqui são resultados bastante recentes, de dois complexos diferentes, e o objetivo aqui é mostrar para você que a mudança, gente, são dois isômeros, tá? O número de átomos desses dois complexos é exatamente o mesmo. Esses dois complexos é exatamente o mesmo. Tá? E a gente tem uma mudança muito importante no diagrama de Purbeck. Só para você ter uma ideia, em pH 7, tá mais ou menos aqui, a gente forma essa espécie reativa, que já é reativa para oxidar água, a um potencial de 1 volt, tá? Que é muito baixo. Lembra aquele primeiro catalisador? Ele era obtido a um potencial de 1,6 volt. Então, diminuir o potencial significa que eu estou diminuindo a energia necessária para promover a reação, estou diminuindo o sobrepotencial, estou acelerando a reação, tá?
E o design do ligante é muito importante, porque dependendo do ligante, eu posso jogar esse processo lá para cima, tá? Uma diferença de quase meio volt. É muita coisa, gente. É um driving force muito diferente, tá? A gente já testou alguns desses complexos, né? Não só de forma eletroquímica, química, mas também fotoquímica, tá? Então, isso aqui é um esquema muito comum na literatura para testar os complexos. A gente utiliza um cromóforo que é oxidado, ele absorve luz, aí tem um oxidante de sacrifício. Então, a gente tem um complexo no estado excitado, rutênio 3, que é um oxidante fortíssimo, tá? Esse complexo oxida o nosso catalisador e aí o catalisador acaba oxidando a água. É um esquema bastante usual de fotocatálise. Eu não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é o experimento, realmente tem umas bolinhas, uns pontinhos brancos que aparecem na tua tela. Aquilo ali é oxigênio gasoso sendo produzido na reação e a gente está medindo o oxigênio ao longo dessa reação, tá? Essa reação, ela depende da concentração do catalisador, a eficiência depende da concentração do catalisador, tá? Eu não vou dizer para você qual é o catalisador, como eu já expliquei, mas isso aqui é um dos nossos catalisadores. À medida que eu diminuo a concentração do catalisador, eu aumento a eficiência do processo, o que prova que o que a gente está tendo no sistema é realmente a ciclagem, né? O cromóforo absorve um fóton, mas eu preciso remover 4 elétrons do meu catalisador, tá? Então, eu preciso fazer 4 ciclos, vamos dizer assim. Então, se eu voltar aqui, esse ciclo de cima precisa gerar 4 vezes para eu conseguir promover esta reação, tá? Então, quando eu aumento a proporção cromóforo-catalisador, que é justamente obtida diminuindo a concentração de catalisador, eu aumento a eficiência do catalisador, da fotocatálise, e você vai ver que ele é muito eficiente. Só para você ter uma noção, isso aqui acontece em pH 7, tá? E a gente consegue provar que o nosso catalisador, uma primeira geração do nosso catalisador, já é um avanço enorme em relação ao catalisador anterior. Então, esse aqui é o melhor catalisador descrito até hoje. Aquele turnover frequency de 300 que eu mostrei anteriormente acontece em pH 1. Em pH 7, esse catalisador tem um turnover frequency de 8, que significa que 8 moléculas de oxigênio são produzidas por segundo para cada molécula de catalisador. Se eu comparar aquele complexo original, que deu origem aos nossos catalisadores, vamos dizer assim, a eficiência é muito baixa, e o nosso catalisador tem uma eficiência comparável ao melhor catalisador. A grande vantagem é que o nosso catalisador ele tem um tempo de vida maior, tá? Isso tudo deve aparecer em algumas publicações no futuro, tá? E uma outra coisa interessante é a gente olhar também o turnover number, quer dizer, o número, considerando o tempo total do experimento, o nosso catalisador produz mais ou menos o mesmo número de moléculas de oxigênio do melhor catalisador descrito na literatura. Então, o objetivo disso tudo é mostrar para você que eu consigo, com o design de moléculas, modificar a estrutura eletrônica de um complexo. Naturalmente, alterando os estados de energia do metal nos diferentes estados de oxidação. Isso é crucial para eu conseguir modular a etapa limitante de um mecanismo de catálise. Esse exemplo da água é muito relevante. Por quê? Porque se eu conseguir desenvolver um sistema catalítico que funciona eletroquimicamente, quimicamente e fotoquimicamente, eu amplio o horizonte naquele sonho de construir uma economia baseada no hidrogênio. Por que isso é importante? Por que eu convido você, que é um jovem, a se envolver com esse tipo de ciência? Porque a gente ainda não tem um dispositivo comercial com uma eficiência altíssima para competir com toda a indústria de queima de petróleo que a gente tem.
E a gente precisa justamente de mentes que queiram se envolver nesse trabalho, como o pessoal que tem trabalhado comigo, tá? Então, eu não posso deixar de agradecer a todos os jovens, né, e colaboradores que passaram pelo grupo. É claro, nem todo mundo está aqui, isso aí são as pessoas que resolveram se envolver com o trabalho mais recentemente. Do lado direito da sua tela, aí, o mosaico de fotos são os alunos que trabalham comigo atualmente. Do lado esquerdo, a gente tem uma foto aí que tem a Nahid, que foi uma das primeiras alunas que começou a estudar a química, a química de acidez e basicidade, o nível de energia dos complexos de ferro, rutênio, né, que voltou para o Paquistão recentemente. Ela agora é professora lá no Paquistão. A gente tem aqui, eu quero agradecer ao Diego e à Cássia. O Diego não está mais com a gente, mas ele foi técnico do nosso laboratório há muitos anos. A Cássia ainda está lá. E embaixo você pode ver aí um agradecimento especial aos meus colegas Juliano, Pedro e Diego. A gente divide um laboratório, divide uma infraestrutura, a gente trabalha junto em muitos projetos, especificamente na área que eu apresentei, o professor Juliano, que também está desenvolvendo, mais focado na parte heterogênea. Então, quero agradecer toda essa galera por se envolver com esse projeto. Eu convido você a se interessar pelo assunto, não necessariamente trabalhar com isso. Se você não quer trabalhar com isso, tudo bem, mas leia, busque informações. O seminário foi um seminário na tentativa de divulgar e mostrar o que a gente está fazendo, mas também vai como um convite para que você se interesse pelos problemas do mundo. Os problemas ambientais são extremamente relevantes e muitas pessoas estão trabalhando com isso. Antes de eu parar, eu não posso deixar de agradecer também, óbvio, às agências de fomento. A gente precisa da ajuda delas para desenvolver o nosso trabalho. E eu quero lembrar você também, eu não sou o único professor do Instituto que está trabalhando nessa temática. Tem vários professores que trabalham especificamente no nosso departamento. Tem a professora Ana Flávia, que eu vi conectada aí. Ela coordena um núcleo muito grande, tem várias oportunidades de bolsa para alunos. Eu acho que você pode buscar também a informação. Tem professores na Fisicoquímica, Cláudia Longo, e outros professores que estão desenvolvendo esses estudos, e eu acho que você não vai se arrepender se você se envolver em pesquisas que estejam relacionadas na área da energia. Então, eu vou encerrando por aqui, estou aberto a responder perguntas, conversar. Você pode entrar em contato comigo também, e a gente pode trocar ideias, eu posso mandar material de leitura para vocês. Estou aberto a conversar, como sempre. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez aí a audiência de vocês e a oportunidade para falar no programa de seminários do Instituto de Química. Obrigado. Bom, obrigado, Formiga, pelo seminário. Eu agradeço a palestra instigante aí para todo mundo, dos nossos alunos de pós. Eu vou abrir agora para perguntas e eu só vou reforçar, né? Infelizmente, a gente teve alguns problemas iniciais em relação à postura no chat e as coisas. A gente realmente, acredito que foram pessoas de fora, né? E nós vamos estar trabalhando para minimizar. Então, a gente pede a colaboração de todos agora, no sentido de fazer com que essa sessão de perguntas também seja bastante produtiva. Então, eu vou pedir, nós estamos acompanhando tanto por aqui, pelo Meeting, como também pelo YouTube. Por aqui, as pessoas que gostariam de fazer pergunta, eu peço para que abra o áudio e se identifique e faça a pergunta, então, para o professor Formiga, que eu tenho certeza que ele terá o maior prazer para responder. Então, está aberto agora para perguntas. Quem quiser, por favor, pode abrir o áudio. Obviamente, fiquem de olho se alguém já estiver perguntando, espere a sua vez. Obrigada. Boa tarde. Estão me escutando? Boa tarde. Boa tarde. Ana Flávia? Isso, Ana Flávia. Isso. Vai lá. Gostaria de parabenizar a Formiga pela excelente apresentação, tá? E trabalho muito bonito, muito elegante de abordar uma questão importantíssima, que é a oxidação da água, um processo, como você disse aí, difícil, né? Lento, difícil. E eu tenho duas perguntas rapidinhas para você, tá? Uma vai na questão de olhar para a fotossíntese mesmo em si, onde a gente tem aquele cluster de manganês e cálcio, que são elementos bastante abundantes. E na fotossíntese artificial a gente tem aí o emprego, por exemplo, de metais nobres.
Minha pergunta para você é o seguinte, né? Como que você vê a direção da fotossíntese artificial para o uso de metais mais abundantes, né, mais baratos? Como é que isso se encaixa dentro da catálise homogênea? Como que você vê isso? E aí uma outra minha curiosidade, né? Por que nós não temos, você vê, a natureza, bilhões de anos, desenvolveu um catalisador com base de manganês e cálcio? Por que a gente não tem esses catalisadores, né, de manganês, até no estado sólido, né? A gente não tem óxidos de manganês que têm um papel importante na fotocatálise da água. E aí a minha segunda pergunta para você é como que você também vê a questão é um problema que nós também temos, né, na nossa área, quando a gente trabalha em fotocatálise usando um semicondutor em suspensão. É claro que é muito mais barato você colocar lá o seu catalisador em suspensão e você tem a reação, por exemplo, de oxidação da água, a oxidação e redução da água acontecendo no mesmo material. Quando a gente vai para uma célula fotoeletroquímica, a vantagem é muito mais complicado, mas a gente consegue separar, por exemplo, hidrogênio de um lado e oxigênio do outro. Então, eu queria sua opinião nesses dois tópicos que eu acho que é muito importante. Mais uma vez, obrigada pelo excelente seminário. Obrigado, Ana. Excelentes perguntas. Vou por partes, hein? Se eu esquecer, você me lembra. A primeira questão é sobre o manganês, né? A grande diferença entre você trabalhar com os metais da primeira série e da segunda série na catálise, seja heterogênea ou homogênea, é na questão da labilidade do metal. Então, muita gente questionar por que vocês usam o rutênio, por que vocês usam o ródio, por quê? Porque a reação de labilização é muito mais lenta com esses metais de segunda série, tá? Aí tem duas vantagens. Uma fica mais fácil de estudar. Segundo, quando a gente está desenvolvendo um catalisador homogêneo, ele não tem absolutamente nada a ver com o catalisador homogêneo do sistema biológico, porque o catalisador do sistema biológico está confinado tem uma cavidade molecular onde a água está lá coordenada. Então, o manganês, naquele caso, mesmo sendo lábil, não é o manganês que mantém o peróxido reativo preso ali no sítio catalítico. É o biopolímero. Então, a gente tem ligações de hidrogênio ali, não deu tempo da gente falar isso com detalhe, que impedem que o radical formado na etapa intermediária saia do sítio catalítico e acabe se transformando em peróxido ou reagindo com outra coisa. É muito difícil fazer isso artificialmente. Por isso que eu, quando comecei o seminário, eu quis dar o exemplo daquela enzima artificial que o Sérgio desenvolveu. Por quê? Porque lá a gente conseguiu modificar totalmente a reatividade da porfirina, tornou ela seletiva, colocando ela dentro de um pacote, como se fosse uma micela, vamos dizer assim, tá? Então, a diferença está nisso. Por isso que o sistema biológico consegue uma eficiência tão alta, não é tão eficiente assim não, mas por quê? Por que vocês estão me ouvindo ainda? Por que o sistema biológico consegue uma eficiência tão alta? Porque a reação está acontecendo numa cavidade molecular. No caso da gente que está fazendo artificial, a gente tem que evoluir nessa direção, tá? A gente precisa evoluir na direção da gente usar catalisadores mais baratos, que tenham um impacto ambiental menor, né? Então, a sua pergunta é muito pertinente. Primeiro, eu preciso estudar o mecanismo, porque aí eu vou entender por que funciona ou por que não funciona. No caso do metal lábil, o manganês, se eu conseguir encontrar a etapa que impede ele de funcionar, aí eu consigo construir a química em volta, vamos dizer assim, para usar aquele metal, seja ele homogêneo ou heterogêneo. O dilema catálise homogênea e heterogênea, ele sempre vai existir, tá? Há vantagens para um e vantagens para outro.
tá? A grande vantagem que as pessoas, né, falam da catálise heterogênea é a questão da renovação. Eu não, separar o produto do catalisador é muito mais fácil quando eu estou fazendo a catálise heterogênea. Mas no caso da produção do gás hidrogênio ou do gás oxigênio, eles são gasosos. Então a reação é limpa, vamos dizer assim. Se a gente conseguir, por isso que o nosso grupo está trabalhando para diminuir o potencial. Quando eu diminuo o potencial, eu diminuo reações paralelas que vão destruir o catalisador, produzir subprodutos, contaminantes, etc. Se eu conseguir fazer isso, o meu ciclo catalítico aumenta em número e eu não preciso separar, porque o produto é gasoso. Quando você está falando agora de uma catálise, no caso lá do etanol, de outras moléculas orgânicas, aí não vai ter jeito, aí não tem briga. A catálise heterogênea, com certeza, é muito melhor. E o último ponto que eu queria levantar, lembrem-se, a natureza separou as reações. A reação de oxidação acontece num compartimento biológico, a redução acontece em outra, e a captação de luz acontece num sistema relativamente longe, separado. Então, talvez, muita gente está fazendo isso, óbvio, né? Talvez esse seja o caminho, a gente realmente separar os compartimentos, como você falou. A outra coisa, qual era a pergunta, Ana? Desculpa. Eu acho que você respondeu as duas. Tá bom. Obrigada. Comenta. Obrigado, Ana. Ana, não monopoliza aí, vai. Obrigada. Mas a próxima pergunta, alguém gostaria? Professor Fernando? Eu gostaria. Formiga, muito obrigado pelo seminário, acho que foi muito rico, e você colocou a justificativa, o problema muito bem. Eu queria focalizar um pouco do que a Ana Flávia falou, e alguma coisa que você falou bem no fim, que é a questão da estabilidade do catalisador e quanto tempo ele dura. Sim. Porque, para ter alguma coisa prática, você precisa ter um sistema relativamente estável, né? Você conhece bem as dificuldades que o Henrique Thoma, no grupo dele, tiveram em levar adiante a ideia de uma eletrônica de compostos de coordenação exatamente por causa disso, né? Você não pode... não são muitos dispositivos que você pode fazer se o material não é estável. Então, a primeira pergunta é, você disse que tem dados. Você pode dizer alguma coisa com relação à estabilidade? E um segundo ponto, agora com relação à questão que a Ana Flávia levantou, e que você respondeu, o que você apontou, a presença do biopolímero e tal, é um problema de compartimentalização. Existe gente trabalhando nisso, porque, sabe, no caso da reação de formação de oxigênio em particular, não me parece que seria muito complicado examinar a presença de algumas coberturas poliméricas ou biopoliméricas e o que elas fazem. Talvez isso já tenha sido feito. Obrigado. Professor Gallenberg, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela última, a questão do biopolímero. Tem, sim, pesquisadores estudando essa questão, mas eles estão mais na interface com a biologia. Uhum. Tá? Então, especificamente o pessoal da Suécia, o LIF, eles estão buscando entender o papel do biopolímero do fotossistema 2 na estabilização desse catalisador. E aí o que eles estão fazendo eles estão fazendo a estratégia ao contrário. Eles estão colocando os catalisadores artificiais dentro de proteínas até mutantes, coisas desse tipo. É um trabalho belíssimo, muito difícil. Eu tentei fazer no grupo com alguns polímeros, mas a dificuldade que parece ser o sistema biológico
a evolução, vamos dizer assim, levou o fotossistema 2 a ficar na membrana. E isso parece ser o segredo, vamos dizer assim, de posicionar o sítio catalítico para que a gente tenha uma eficiência boa. Eu não estou falando só do pocket onde acontece a reação, não. Eu estou falando da separação de dois meios, porque o sistema biológico trabalha com pH diferente de um lado e do outro. E como eu mostrei no seminário, eu só consigo realizar a reação se eu controlar muito bem a reação da transferência de prótons. Então, é um problema totalmente aberto, que é muitíssimo interessante e tem tudo a ver com a interface, seja ela de um sólido com a solução, seja a interface molecular de uma micela, de alguma estrutura supramolecular, em que eu consiga fazer essa separação. Tem um trabalho antigo já até, do grupo dos Moore, que eles conseguiram colocar uma TPase num sistema, numa micela, né? E eles conseguiram fazer um sistema que funcionava, absorvia fótons, aí tinha um gradiente de prótons. Isso tudo é mais ou menos a direção que o pessoal que está fazendo essa biomimetização está trabalhando. Tem origem nesse trabalho do grupo do Moore. Eu não consegui, a gente não conseguiu fazer isso. A gente conseguiu, no caso da porfirina, modificar a seletividade, mas a eficiência não aumentou. A seletividade a gente conseguiu explicar por causa de uma questão de polaridade com e sem o polímero artificial. A outra pergunta que o senhor comentou tem a ver com a estabilidade, se eu não me engano. A gente tem alguns dados, a estabilidade desses catalisadores homogêneos é ruim porque o potencial que a gente precisa aplicar, seja ele químico ou eletroquímico, o potencial que a gente precisa aplicar para que haja a reação é muito elevado. Então, você acaba podendo oxidar o próprio catalisador. Isso é um problema que o pessoal que trabalha com porfirinas resolveu há muitos anos atrás, modificando a molécula, colocando grupos eletroativos na periferia. A gente não tem estudos análogos a esses das porfirinas, mas o que a gente tem é justamente isso que a gente está tentando fazer, é modificar o potencial, tentar abaixar o potencial o máximo possível, sem perder, claro, a eficiência, né? Porque aí a gente diminui também a velocidade das reações paralelas que levam à decomposição do catalisador. Ao comparar o nosso catalisador com o catalisador padrão que o pessoal está utilizando, que é aquele melhor, a gente conseguiu dobrar o tempo. Tá? Só que, como o tempo é pequeno, o dobro dele continua sendo pequeno. Tá? Mas já é muito promissor. Se a gente continuar nessa direção... Oi? O catalisador é suicida. Ele é suicida, professor. Porque ele trabalha, ele tem... A célula precisa de 2 volts. É muita coisa. E aí, esse potencial que a gente aplica, quando a gente usa químico, a gente usa série 4, por exemplo. É um potencial muito alto. E isso é suficiente para o catalisador consumir ou promover reações num outro catalisador. Ali. Muito obrigado, Formiga. Obrigado a você, professor. Obrigado pela pergunta. Bom, obrigada. Formiga, eu vou fazer, na realidade, uma pergunta agora que foi feita pelo YouTube, Cícero Martins Júnior. Ele estava perguntando, na realidade, como é que é a extração, né, que na Estação Internacional Espacial, o oxigênio é extraído da água, né, e que é levado daqui. E aí ele queria saber um pouco mais sobre esse processo de extração e como é que você acha que as novas tecnologias podem estar aí melhorando isso. Se eu não me engano, o Cícero é um aluno aí, um calouro nosso, está na disciplina de QG 109 com a gente. Legal, o Cícero está participando. Se eu dei a entender que eles fazem a reação de oxidação da água
na Estação Internacional Espacial, eu indiquei errado, tá? Não é isso. O exemplo da Estação Espacial era para mostrar para a gente o seguinte: eu tenho que colocar uma estação espacial orbitando o planeta. Eu vou utilizar a melhor tecnologia possível. E ela usa hidrogênio, tá? Então, aquela bateria de níquel e hidrogênio, ela não tem uma densidade de energia muito grande, mas ela é a bateria mais estável que a gente tem, uma patente de 1975. Ela cicla hidrogênio, né, com um eletrodo de níquel. Mas eles não fazem a produção de oxigênio a partir na Estação Espacial Internacional. Porém, quem quiser, dá uma olhada, Google, vocês vão achar, a própria NASA tem um site interessante que fala como que funciona lá a Estação Espacial Internacional. O planeta deveria ir nesse caminho, reciclar a água, né? A gente já teve seminário no Instituto falando sobre isso. Eles fazem análises muito interessantes para a qualidade da água, a qualidade do ar. Então, é um processo extremamente complexo. Se a gente parar para pensar, é um mini exemplo de como o planeta sustentável deveria ser. Por isso que eu trouxe a Estação Espacial Internacional. E eu acho muito importante que o ser humano invista na ciência até, por exemplo, para melhorar ou para criar tecnologias sem uma aplicação imediata, tá? Então, a gente precisa, de uma vez por todas, entender que investir em ciência é investir no futuro. Então, muitas coisas que foram desenvolvidas para ir para o espaço, não só pelos americanos, não estou falando de nacionalidade, por todos os cientistas que se envolveram de alguma forma nesse tipo de pesquisa, eles contribuíram para coisas que a gente utiliza hoje, tá? Então, quem tiver a oportunidade, busque essas informações que aparentemente não têm uma aplicação direta, mas que vão ter um impacto importante. Então, acho que é mais ou menos isso, Cícero. A ideia, além de colocar lá uma motivação, a gente pensar que existem exemplos de sustentabilidade ao máximo. A vida dos astronautas depende disso 100% do tempo. E a nossa também, é que aqui no planeta a gente não liga de liberar 3 toneladas de CO2 na atmosfera toda por ano, né? A gente deveria, tá? Essa é a ideia. Joia, obrigada. Algum aluno aqui do meeting quer fazer alguma pergunta? Os professores, alguém mais gostaria de fazer? Acho que já foi bastante instrutiva a sua apresentação, né, Formiga? Eu agradeço. Não sei se tem... na realidade, eu acho que sempre fica essa questão, né, entre a pesquisa... Tenho tempo ainda? Você já falou que eu monopolizei o Formiga? Tá bom, não. Então, por isso que eu tentei deixar claro para os alunos, eles estão tímidos. Vamos lá, Ana, antes de você fazer mais uma pergunta. Realmente ninguém quer fazer uma pergunta para evitar que a professora Ana Flávia faça outra pergunta? Se ninguém for fazer, pode fazer, Ana. Eu libero. Formiga, você no início você falou que a etapa mais lenta seria a oxidação, né? A perda de um elétron. E depois lá eu acho que você falou que seria a formação da ligação oxigênio-oxigênio. Qual delas que é a... Depende. Depende do pH e depende... Porque aquilo ali foi um esquema geral que eu coloquei, Ana, para tentar ser o menos específico possível. Essa reação, a reação de remoção do elétron, ela é a etapa limitante quando a gente está, por exemplo, fazendo a oxidação homogênea. Então, se eu, por exemplo, colocar um laser na água, eu consigo oxidar a água. Se eu tiver lá um plasma oxidante, eu consigo oxidar. Aí, nesses casos, a etapa limitante é a remoção do elétron. Se a água está coordenada na superfície de um eletrodo, por exemplo, isso já não é mais, pode não ser mais a etapa limitante. Aí o ataque nucleofílico da água seria, né? O problema é que a oxidação da água,
dependendo do pH, você modula a energia de ativação, porque ela pode estar com 2 hidrogênios ligados ou ela pode ser a hidroxila. Eu não mostrei o puré da água, mas quando você aumenta o pH, na verdade você não está oxidando a água, você está oxidando a hidroxila. E aí já não é mais a etapa limitante a remoção do elétron. Então, depende da situação. Existem catalisadores que deixam uma carga positiva muito grande na água quando ela está coordenada. Nesse caso, remover o elétron não é o lento. Aí é a etapa de ataque nucleofílico. Tá? Eu espero ter esclarecido. Tá bom, obrigada. Eu acho que com isso, a gente então encerra, agradece novamente ao professor André Formiga pela excelente apresentação, inspiração, acho que assim, dá para ver pelo chat, vários estão parabenizando, né, e agradecendo. Agradeço. E até semana que vem, gente. Semana que vem não vamos mais ser feriado, então nós vamos ter o nosso seminário também, tá? Vai ser a professora Mônica Cota, do IFGW, se eu não estou errada. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima semana. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos aí que ficaram até agora e estão me parabenizando. Um abraço.